Se você morresse hoje, o que exatamente iria para o céu? A sua alma ou o seu espírito? Aliás, professor, existe alguma diferença entre os dois? Ou eles são a mesma coisa com nomes diferentes? Essa pergunta divide teólogos há séculos. Para alguns, o indivíduo é dividido em duas partes. Para outros, o indivíduo é dividido em três partes. E há quem diga que não há divisão nenhuma, que nós somos uma coisa só. No vídeo de hoje a gente vai desatar esse nó, a gente vai entender o que é o monismo, o que é a dicotomia e o que é a tricotomia. Vamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre cada uma dessas visões. No final do vídeo você vai conseguir decidir qual que você acha que se enquadra mais, se adequa mais com as escrituras sagradas, tá bom? Então pega uma caneta, um papel aí, porque você vai entrar agora numa aula de antropologia bíblica. Antes de tudo, deixa um like pra gente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e conheça as vantagens de participar da nossa comunidade teológica, o Teologar Club. Nós temos mais de 200 aulas e um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente falar de teologia. Olha que legal! Para você conhecer mais sobre isso, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e aí você vai conhecer mais sobre o Teologar Club, tá bom? Vamos direto então aos argumentos aqui das três visões antropológicas mais conhecidas, o monismo, a dicotomia e a tricotomia. Você vai entrar agora numa aula muito legal. Então, antes de a gente começar a falar da briga principal entre dicotomia e tricotomia, a gente precisa falar do monismo. Esse termo vem de monos, que significa único. Os defensores dessa visão argumentam que o ser humano é uma unidade indivisível, ou seja, você não tem um corpo e uma alma, você tem um corpo animado, você é uma alma e não tem uma alma. E para eles, corpo, alma e espírito são apenas formas diferentes de descrever a mesmíssima pessoa por completo. A intenção do monismo é uma intenção até que boa, mas eles valorizam o corpo físico, combatendo aquela ideia errada, filosofia grega, né, de que o corpo é mau e a alma é boa. Então que a matéria é má, que é tangível é mal, e que a alma é boa. E essa é uma filosofia grega errada, equivocada, que não tem respaldo bíblico. Então, para combater isso, valorizam muito o corpo físico, né? Mas essa visão esbarra em algumas inconsistências bíblicas, que pode dizer que até graves, né? O maior problema do monismo é o estado intermediário. Professor, o que é o estado intermediário? É o que acontece entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo. O que acontece entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo? A Bíblia deixa claro que quando o corpo morre, algo continua existindo fora dele. Quando o corpo morre, algo, já vou falar o que é, algo continua existindo fora do corpo. E se nós fôssemos um bloco único, indivisível, o que Jesus quis dizer então ao ladrão na cruz quando prometeu para ele assim, hoje mesmo te verei no paraíso? Se ele vai morrer naquele dia, o que Jesus vai fazer com essa pessoa no paraíso, se morre tudo junto ali, junto com o corpo, né? Ou o que Paulo quis dizer quando ele afirmou que preferia deixar este corpo para habitar com o Senhor? Se o corpo morre e nós somos só corpo, uma unidade só, a consciência então deixaria de existir até a ressurreição. E aí entra teorias como o sono da alma, mortalidade da alma, né? Quer dizer, entre a morte do corpo e a ressurreição do corpo, e nesse estado intermediário, como fica a alma? Alguns dizem, dorme, morre, né? Morre junto com o corpo. E outros dizem, não, a alma continua consciente depois da morte. Por isso que Jesus falou, hoje, para o ladrão que vai morrer naquele dia, o ex-ladrão, hoje eu te verei no paraíso. Quer dizer, eu vou ver o quê? A tua alma no paraíso, porque o teu corpo vai ser sepultado. Por isso, a maioria dos teólogos descarta o monismo. É muito raro você ver uma igreja ortodoxa, uma teologia saudável, acreditar no monismo. É muito difícil você encontrar isso. Então, a briga maior fica nas duas outras visões que eu vou falar agora
para nós entrarmos nessa discussão entre dicotomia e tricotomia. Então, eliminado o monismo, sobram essas duas visões majoritárias. E a primeira delas é a dicotomia. A dicotomia defende que o ser humano é composto de duas partes, por isso dicotomia, né? Uma parte material, que é o corpo físico, e uma parte imaterial, que pode ser chamada tanto de alma quanto de espírito. Então, de novo, dicotomia. Crê em duas partes, uma parte material, que é chamada de corpo, que é a parte tangível do homem, e uma parte imaterial. E essa parte imaterial é chamada tanto de alma quanto de espírito. Para os dicotomistas, alma e espírito são sinônimos, são termos intercambiáveis, usados para descrever a parte espiritual do homem, né? A parte imaterial do homem. Quais são os argumentos, então, e a base bíblica para a dicotomia? Eu vou citar algumas aqui para você entender. Primeiro, o relato bíblico da criação. Gênesis 2, versículo 7, fala que Deus sopra o fôlego de vida num boneco de pó, num boneco de barro, né? Feito do pó. Ele sopra o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós temos o elemento número 1, que é o pó, o corpo, e o elemento número 2, que é o fôlego, a parte imaterial. E aqui a gente não vê menção de um terceiro elemento. A gente só vê esses dois elementos, o corpo e a parte imaterial, o fôlego de vida. Então, os dicotomistas estão dizendo assim, ó, tá vendo? Não tem um terceiro elemento aqui. É corpo e o fôlego de vida, né? Outra coisa é o uso intercambiável na Bíblia, porque os dicotomistas mostram que a Bíblia usa alma e espírito como a mesma coisa. Veja, por exemplo, eu vou ler um texto com você agora, o paralelismo que existe no Cântico de Maria, em Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 47. Veja comigo. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Veja, ela usa alma nesse versículo. E ela continua dizendo o seguinte, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós vemos aqui uma poesia hebraica, onde na primeira linha repete a ideia, aliás, a segunda linha repete a ideia da primeira linha, usando termos diferentes. Então, na primeira linha, Maria usa alma. Na segunda linha, no segundo parágrafo, no segundo versículo, ela usa espírito. E numa poesia hebraica, isso é chamado de paralelismo, quando se usa a mesma palavra, mas com, aliás, palavras diferentes para a mesma ideia. E a ideia ali é a parte imaterial do homem. Então esse versículo mostra que esse termo é intercambiável. Mas não é só isso, né? O que sai na morte? Porque às vezes a Bíblia diz que na morte a alma sai. Olha isso. E às vezes diz que o espírito sai. Então veja comigo, por exemplo, o relato da morte de Raquel, quando ela tem o seu filho ali, Benjamim. Olha só o que diz o texto bíblico, veja comigo. Ao sair-lhe a alma, eu vou repetir aqui, ó. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então nós lemos aqui Gênesis 35, versículo 18. Veja que a Bíblia usa a palavra alma para dizer que a alma havia saído de Raquel quando ela morreu. A alma saiu, né? A alma havia saído de Raquel quando ela morreu. Quando a gente vai para o Novo Testamento, na cruz, uma das frases de Jesus na cruz, qual foi? Pai, hoje entrego em tuas mãos o meu espírito. Peraí, a gente vê no Antigo Testamento que saiu de Raquel a alma, mas agora Jesus fala, entrega em tuas mãos o meu espírito. Agora Jesus usa a palavra espírito. Quando Elias ora para ressuscitar o filho da viúva, olha só, eu vou ler esse texto com você, veja comigo. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Mais uma vez aqui é usada a palavra alma. Quer dizer, a alma do menino voltou, tornou a entrar nele.
É muito claro o texto bíblico aqui. Mas em Eclesiastes 12, versículo 7, um texto muito conhecido, diz que o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Peraí, o que sai do homem, professor? É a alma ou é o espírito? Porque Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus. Jesus falou que ia entregar o espírito ao Pai. Mas quando a gente vê Raquel morreu, saiu a alma dela. Quando o menino, filho da viúva, morreu, saiu a alma dele. É a alma ou é o espírito? Resumindo aqui, se fossem coisas totalmente diferentes, por que então essa variação? Por que uma vez fala alma e uma vez fala espírito? Por que uma hora a Bíblia usa um termo e na outra hora usa outro? Então observe que às vezes o elemento imaterial recebe o nome de alma e outras vezes o elemento imaterial recebe o nome de espírito. Isso sugere que essas palavras são intercambiáveis. Eu trouxe para você aqui agora argumentos dicotomistas, porque nós vemos uma dicotomia, parte material e imaterial do homem. Depois você lê na tua casa aí, eu não vou ler hoje aqui, em Mateus 10, 28, quando Jesus fala que nós devemos temer aqueles que podem, não temer aqueles que podem matar o corpo, mas temer aquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo. Mostrando que nós temos, então, pelo menos uma dicotomia. Pelo menos uma dicotomia. Uma coisa só? Não, porque tem coisa que sai do corpo. A alma saiu de Raquel. A alma saiu do menino, lá que estava morto, né? Mas agora, nós temos também uma outra visão interessante, antropológica, que é a tricotomia. Agora a gente vai para uma visão extremamente popular nas igrejas de hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Os tricotomistas defendem que nós somos um tripartite, divididos estritamente em três partes: corpo, alma e espírito. Então, o corpo é a nossa estrutura física, que nos conecta com esse mundo material através dos sentidos. A alma é a sede das nossas emoções, pensamentos, personalidades e vontades que nós temos. É a nossa autoconsciência, composta de três faculdades: volitiva, emotiva e intelectual. Quer dizer, volitiva são nossas vontades, nossos desejos. Emotivas são nossas emoções, nossos sentimentos. Intelectuais, porque é o nosso intelecto, a nossa mente, né? Então, isso é a alma. É o intelecto, é a vontade, são os sentimentos. E a terceira parte do homem é o espírito. Não que o homem seja repartido, é um indivíduo unificado nessas três, são três partes unificadas desse indivíduo. Como a Trindade, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num só Deus, né? Da mesma forma, corpo, alma e espírito num só indivíduo, né? E essa terceira parte, vamos dizer assim, desse homem, a parte é o espírito, a parte espiritual, a parte que nos conecta com Deus, que nos conecta diretamente com o mundo espiritual. É a nossa consciência espiritual. Então, os argumentos tricotomistas também têm bases bíblicas, bem famosas, inclusive, para poder separar esses três elementos claramente. Vamos ler, por exemplo, agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Veja comigo o que Paulo escreve explicitamente nesse texto. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, vírgula, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os tricotomistas dizem que se Paulo listou os três separados, é porque são três coisas diferentes: corpo, alma e espírito. Então, se Paulo faz essa lista, é porque são três coisas diferentes. Outro texto bastante usado pelos tricotomistas é o de Hebreus 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Peraí, como é que é? Dividir alma e espírito. Ora, se a palavra de Deus divide alma do espírito, é porque eles não são da mesma substância ou a mesma substância, mas são coisas diferentes. Além disso, muitos tricotomistas gostam de comparar o homem ao tabernáculo de Moisés. Aqui é uma analogia, né? O pátio externo
seria o corpo, o lugar santo seria a alma, e o lugar santíssimo, onde Deus habitava, seria o espírito. É apenas uma alegoria para mostrar também sempre três, né? Trindade, três partes do tabernáculo, né? E tudo mais. Algo muito legal de se estudar também, gente, na antropologia é a história. Por quê? Porque durante a história da igreja, essa discussão ela variou bastante. Muitos pais da igreja, os primeiros escritores cristãos, como Irineu de Leão, por exemplo, quem mais? Orígenes, por exemplo, adotaram formas de tricotomia. Eles foram influenciados tanto pela leitura de 1 Tessalonicenses 5:23, quanto pelos filósofos da época, que acreditavam nessa parte tricotômica do homem. Quando você vai um pouquinho mais para frente, em Agostinho de Hipona, você já vê ele enfatizando uma unidade da parte imaterial, aproximando-se mais da dicotomia. Quando a gente vai para a Reforma Protestante, Martinho Lutero, e especialmente João Calvino, que deixou claro nas escrituras que ele era dicotomista, você vê essa posição mais predominante entre a igreja reformada. Até hoje, a igreja reformada, os reformados, né, como eles falam, muitos calvinistas, são dicotomistas, creem em apenas duas partes, corpo e a parte material e parte imaterial. Quando vamos para o lado mais pentecostal, na história da igreja, nós vemos uma valorização maior da tricotomia. A maioria dos pentecostais são tricotomistas, né? E esse panorama da história mostra que ambos os modelos têm representantes respeitados na história da teologia. Você pega muitas teologias sistemáticas hoje contemporâneas, a maioria delas é tricotomista, né? Então, na história nós vemos que há pessoas e personagens respeitados da teologia e que cada um tem uma posição diferente. E que essa discussão não deve ser tratada como um teste de ortodoxia, um teste de heresia, mas como uma questão de interpretação bíblica, porque a gente não tem como entender isso. A gente entende de forma sistemática as escrituras tentando interpretar, mas não dá para a gente definir e olhar, olha, eu consigo ver a alma, consigo ver o espírito, consigo ver o corpo, são separados, são unificados, não conseguimos ver isso. Então não é uma questão de heresia, de ortodoxia, é uma questão de interpretação. Ou seja, resumindo aqui, quem é um dicotomista não é um herege. Quem é um tricotomista não é um herege. Né? Então, assim, tá, professor, afinal de contas, quem está certo? E aí, se você olhar a fundo, a diferença prática entre dicotomia e tricotomia é pequeníssima. Ambos concordam que nós temos uma parte física e uma parte espiritual que sobrevive à morte. Isso é muito importante. Diferente do monismo, né? A dicotomia e a tricotomia entende que nós temos uma parte material e imaterial. A diferença é se essa parte espiritual e imaterial é uma única substância, que é a dicotomia, ou são duas gavetas separadas, é a tricotomia. Uma é a alma, a outra é o espírito. Então, historicamente, a dicotomia foi a visão mais aceita pelos reformados e pela teologia sistemática clássica, enquanto a tricotomia ganhou força no século XIX, século XX, principalmente nos meios pentecostais e com autores como, por exemplo, o Atmani, que escreveu sobre isso também. O mais importante, gente, é a gente entender que, independente de sermos divididos em duas partes ou em três partes, nós somos criados em perfeita harmonia para a glória de Deus, o corpo, alma e espírito integrados, juntos, para glorificar a Deus num só indivíduo, tá bom? O corpo glorifica a Deus, a alma glorifica a Deus, e o espírito glorifica a Deus. Mas e você? Depois dessa aula, depois de ver essas bases bíblicas aqui, qual visão faz mais sentido para você? Qual você considera mais adequada? Dicotomista? Ou você é um tricotomista? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião aqui, tá bom? Não deixa de dar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, porque aqui você aprende, aqui clareia as suas ideias. Talvez você não sabia diferenciar a dicotomia de tricotomia e esse vídeo abriu seus olhos. Se esse vídeo foi bom, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam também de teologia, uma boa teologia, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.